Opa, tudo bem? Então, se você clicou nesse vídeo, provavelmente você conhece Edward. Bom, eu imagino. Acredito que um dos personagens que mais chamou sua atenção deve ter sido Thord Larson, que é um dos personagens mais famosos pela fandom, e o personagem que menos diz coisas e menos aparece nos episódios dos principais. Nesse vídeo eu vou explicar melhor pra tu como aconteceu tudo, a saída, a volta e talvez o possível futuro do Thord. Mas primeiro vamos explicar a base disso. Thord Larson, ou só Thord para os mais íntimos, foi um dos primeiros amigos de Ed. Bom, a gente não sabe ao certo, eu ainda não cheguei a pesquisar essa informação, mas eu tenho certeza que ele foi um dos primeiros. Pois o Thord aparece ele aparece em animações muito mais antigas, até do nível de 2004. Sem falar que as primeiras animações do Ed já tinham elementos do Thord, então a presença dele lá possivelmente não era uma mera coincidência. Agora, para as características mais notáveis, Thord obviamente utiliza seu clássico casaco vermelho, ele possui 2 chifres para cima, que é o seu cabelo, utiliza uma calça cinza e tênis da cor preta. Apesar que o Thord já foi visto utilizando outros tipos de roupa, como um casaco preto e uma camiseta vermelha, onde sua camiseta vermelha foi vista em um especial de Halloween, e seu casaco preto pode ser visto com frequência nas animações mais antigas do Ed. Agora, para elementos de sua personalidade, Thord possui um gosto peculiar por armas de fogo e tecnologia em geral. Thord também pode ser considerado um cientista ou engenheiro, devido isso com tanto o robô gigante, entre outras coisas. Além disso, Thord Larson se declara comunista, onde o mesmo não possui vergonha nenhuma ao assumir isso. Inclusive, Tom utiliza isso como xingamento durante a série. Sua comida favorita é bacon, e é por isso até que aparece tanto o bacon associado ao Thord em produtos ou em divulgações dele. E apesar de tudo isso, Thord possui um caráter mais reservado do que todos aparentes na série, pois apesar do Thomas frequentemente estar sério, Thord desde lá, pelo menos na época do início, Thord sempre teve o caráter mais reservado, que no caso de The End, ele teve que expor mais para poder atingir seus planos, se bem que tem gente que pensa que era um clone, mas tudo bem. Como mencionado antes, agora falando dele na série, Thord Larson sempre fazia ou aparições específicas, especiais, e nos episódios antigos, antes do falecimento de Ed Gold, Thord também aparecia com frequência, porém, no próximo tópico eu vou explicar da saída dele. E ele também conseguiu a posição de personagem que menos fala durante a série, entre os 4 protagonistas, o que faz meio que sentido, considerando que ele é o que menos aparece, então. Agora, abrindo o tópico sobre a saída do Thord, teremos que compará-lo com o Thord da vida real, onde o Thord da vida real pretendia fazer projetos privados, projetos exclusivos dele, e ele não teria mais tempo para o próprio Edward, pelo que dá a entender, e por isso tiveram que fazer o final rápido, entre aspas, do Thord, no episódio Under the Seat, que eu vou deixar a dublagem dele na descrição, feita pelo nosso querido JG Dublagens. Inclusive, caso você queira conferir mais do Thord, JG Dublagens dublou os antigos também, recomendo você dar uma olhada a qualquer coisa. Mas retomando ao tópico, nesse episódio nem mesmo o próprio Thord chegou a dublar. Não tem um motivo específico, pois aparentemente o Ed estava vivo ainda nessa época, mas devia ser por falta de tempo ou alguma coisa semelhante que o Thord devia estar planejando. E também, aproveitar uma aspas, o Thord sofria muito por conta da questão da fanbase, pois querendo ou não, ele utilizava o próprio nome real na série. Então imagina você tem um colega que tem uma série que tem teu personagem, que é você com o seu nome, e esse personagem é atribuído a arma de fogo e hentai, então é meio justificável. Após isso, Thord da vida real nunca mais utilizou o nome de Thord online. Realmente ele não utiliza mais esse nome e não tem mais registros dele em si, até agora. Mas foram mais esses os principais motivos do Thord realmente ter saído. Não foi por conta de briga com Tom, nem briga com Ed. Realmente foram esses os tópicos. Agora retornando mais para o personagem fictício, o Thord da série
sempre teve uma tendência revolucionária de envolvimento com isso. E como visto em vários episódios como Fan-Dead, por exemplo, onde o Tord aparece com revolucionários de fundo ou em outras semelhanças, como no próprio episódio da neve, Tord aparentemente fez amizade com Paul e Patrick depois que ele saiu do próprio Edgeworld. Como ele mesmo diz, eu vou para a cidade. Nesse período, não fica claro, mas é subtendido que o Tord fez sim parte de algum grupo revolucionário. Possivelmente algum grupo comunista, levando em conta sua ficha e seu conhecimento sobre o assunto. E apesar de Paul ter aparecido outras vezes em episódios antigos antes dele realmente conhecer o Thor, provavelmente ele foi utilizado somente como um personagem secundário. Mas voltando para o Thor, possivelmente ele ocasionou muitos ataques prejudiciais, tanto que em The End o único motivo dele ter sido revelado como vilão foi o fato de ter um pôster de procurado, utilizando o mesmo uniforme de Paul e Patrick no final do episódio, dentro desse pôster. Então, na minha visão, ele ter ido buscar o robô gigante, agora, uma parte mais teoria minha, faria bastante sentido se ele tivesse retornado como desespero, pois uma arma que fosse capaz de rivalizar com mísseis do governo ou equipamentos tecnológicos avançados, como um mecha ou um próprio robô gigante, que nem ele mesmo diz, acredito que ajudaria bem ele a ter um armamento forte, ainda mais agora que ele estava sendo procurado. Infelizmente não posso dar muito detalhe sobre isso, até porque nós não temos muito detalhe sobre isso, não foi muito subtendido, além das mençãozinhas em frames de episódio e, bom, diálogos. Mas é o que se dá a entender por enquanto, ainda mais agora que vamos ter um retorno, entre aspas, do Tord, que eu acredito que aquela cicatriz que ele faz no queixo possivelmente vai justificar o curativo que ele utiliza no The End. Então, sobre essa questão, vamos ter mais detalhes mais pra frente. Aproveitar, vai ser interessante mencionar. Nessa versão mais atual do Tord, ele aparenta estar olhando para um tubo ou algo semelhante. Vamos acabar descobrindo talvez o que ele estava planejando, ou talvez um dos projetos dele, o que também justifica o fato dele ser um cientista viciado em tecnologia. Mas infelizmente a gente só tem esse teaser até agora, não temos nada confirmado, nada grande coisa. Mas para nós que gostamos do personagem, eu que adoro o personagem, já foi uma surpresa enorme. Até porque na última vez ele morreu por uma pedra caindo em cima dele. Então, Mas agora voltando, eu acredito sim que o Tord vai ter um futuro, essa história não está finalizada. Tudo que eu contei até agora foi basicamente um resumo do Tord, para você basicamente já ir com o que esperar do personagem quando você for assistir, que muita coisa não é citada em episódios e muita coisa você geralmente tem que procurar em perfil dos criadores ou o próprio perfil do Larson, do Tord Larson, que é meio difícil ultimamente, devido ao fato que ele excluiu muita coisa. E também sobre após a morte do Ed, aparentemente ele não quis o envolvimento direto com Edgeworld. Bom, não por enquanto, até porque nós não sabemos quem vai dublar o novo Tord, que possivelmente vai ser um prequel que vai se passar antes do End. Então temos a esperança de ser o clássico Tord ou algum dublador substituto. É interessante, mas esperando para nós ver. E sobre a questão da morte do Ed, o Tord na época recebeu muito hate por conta disso, de não ter feito uma honra digna, tanto que ele chegou a tentar fazer uma honra, porém ele recebia muitos comentários de hate por conta da sua saída, muita gente culpando ele pela morte do Ed Gold, que não foi o que aconteceu. Ele mantinha contato com o Ed Gold na época para ver como estava o estado do teu amigo. Infelizmente, Ed Gold não resistiu e isso acabou assustando muito o Tord, porque, bom, para pensar, um monte de pessoa começa a te acusar de algo que você não tem nenhum envolvimento. E também o Tom, aparentemente na época, se envolveu em uma briga com o Tord. Desculpa, eu não consigo falar 100% disso, porque realmente eu não cheguei tanto nesse nível. Eu não consegui achar informações o bastante para comprovar isso, mas aparentemente ocorreu uma briga real entre o Tom e o Tord. Então, é isso que eu posso dizer, mas eu vou deixar um link de um vídeo gringo na descrição para você se informar melhor sobre isso. Bom, esse foi Tord Larson. Ainda não consigo dar 100% definido o que aconteceu com ele,
como que vai acontecer essa nova série, como ela vai ser, porque realmente nós não temos informação nenhuma, além desse teaser, lindo inclusive, mas é isso. Caso a série realmente tenha um prequel dedicado ao Thor ou algo semelhante que traga muita informação, eu faço eu refaço esse vídeo. É isso, obrigado a você que veio até aqui, até logo, velho amigo.